Vê se tá saindo sombra. Olá, você está no Pergunte ao Pastor, no Hot Channel, o nosso canal de TV na web. Você pode entrar lá no YouTube, no Facebook e colocar sua pergunta. E há uma pergunta, vou falar de novo. E o Tiago Leme mandou uma pergunta para nós a respeito se o Tiago Leme, ele mandou uma pergunta que é a seguinte: se na eternidade, no céu, nós veremos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo, cara? Tava sendo tudo. Tava sendo tudo e nada. Tá difícil aqui. Como você tinha conseguido antes, filho? Deixa assim que tá bom. Tava do mesmo jeito que tava. Pra lá, né? Tava do mesmo jeito que tava. Ela mexeu, não fez nada. Mas antes tá melhor. Tá bom, vai. Vai. O Tiago Leme fez uma pergunta. Eu paro, desculpa. O Tiago Leme, marido da Leila, fez a seguinte pergunta: se nós no céu veremos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se nós vamos vê-los, conhecê-los. Então, é o seguinte: primeiro, um pastor, ele disse o seguinte, falou: olha, eu acho que eu não serei mais ignorante do que eu sou lá no céu, né? O que nós conhecemos aqui em parte, diz a Bíblia, nós conheceremos completamente. Um texto aqui, e depois na edição a gente corta. Há um texto na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, falando de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, já estou falando que nós vamos ver Jesus plenamente como Ele é, né, hoje. Há um texto também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Há um texto também em 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, quer dizer, é uma visão parcial, um conhecimento parcial que nós temos. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, o que a Bíblia nos mostra, e eu quero abrir um outro texto aqui, livro do Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, a Bíblia diz o seguinte. Apocalipse 22, verso 3 e 4. E ali, falando da eternidade, os céus, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, nela aqui a Nova Jerusalém, né? E do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Então, a Bíblia afirma que nós veremos o Senhor. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia uma referência explícita. E tudo que não é explícito na Bíblia não pode ser ensinado como doutrina. Você tem que ter, exegeticamente falando, 2 ou 3 textos no mínimo, explícitos, muito claros, para você ensinar algo como doutrina, como algo fundamentado nas Escrituras. Então, aquilo que a Bíblia não diz com firmeza, ou melhor, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, você não pode dizer com firmeza. Então, dizer que há algum texto que diga
que nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo separadamente, não há um texto explícito, quanto mais 2 ou 3. Você vai encontrar textos como em Atos 8, que Estevão, um pouco antes de ser apedrejado e morto, ele vê Jesus, o Filho do Homem, em pé, assentado, ou melhor, se ele está em pé, não está assentado, né? Ele viu Jesus em pé, assentado ao lado do trono da glória de Deus. O texto nem fala que ele viu Jesus em pé e viu Deus, o Pai, né? A figura do Pai. Ele diz que ele vê o Filho do Homem em pé, assentado ao lado do trono da glória de Deus. Um texto explícito, então, de que veremos a Trindade, você não tem, mas você vai encontrar textos, por exemplo, Mateus 5,8. Mateus 5,8 diz: os limpos de coração verão a Deus. Então, resumindo, que nós vamos ver o Senhor face a face, nós vamos vê-lo exatamente, separadamente, ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A Bíblia parece que dá a entender que nós os veremos assim. Mas você não vai ter um texto explícito a respeito. Tem o último texto aqui, Apocalipse capítulo número 3. Aliás, quero aproveitar, antes de ler Apocalipse 3, existem algumas experiências, as chamadas EQMs, experiências de quase morte. E por causa do desenvolvimento das técnicas de ressuscitação, o desfibrilador, massagem cardiorrespiratória, de uns 30 anos para cá, um pouco mais, muita gente tem tido a experiência de quase morte. O cara pifa, bate as botas, vão lá, dão uns choques nele, fazem a massagem cardiorrespiratória e o cidadão volta, depois do coração parar e tudo mais. E a pessoa conta que ultrapassou a linha da vida, né? Foi lá para o outro lado e voltou. E tem uma história muito interessante, e eu estou contando isso porque eu vou colocar as cenas nesse vídeo. Há uma história muito interessante de um menino, é o Colton Burpo. Aliás, virou filme até na rede Cinemark, nas redes de cinema. Aqui no Brasil esse filme foi. O filme passou, e o nome do filme, como é o nome do livro, O Céu é de Verdade. Esse garoto, 3 anos de idade, ele teve uma apendicite e o coração dele parou por 2, 3 vezes na mesma cirurgia, e ele visitou o céu. Para resumir, o que ele conta, leia o livro. Vai aparecer aí a capa do livro, tem o filme também, você pode assistir. Ainda que eu recomendo o livro e não o filme. O filme foi bem ruim, perto do livro. O menino, 3 anos de idade, ele conta coisas que é impossível que ele, de outra maneira, ele experimentou essas coisas, ele teve essa experiência, se não através, de fato, ter entrado no céu, ter morrido. E ele conta coisas que só os pais sabiam, ele relata coisas que, na hora da cirurgia, ele relata que ele viu o pai orando de joelhos numa salinha, ele viu a mãe ao telefone pedindo oração para a igreja, e ele estava, naquele momento, ele estava na mesa de cirurgia. Como que ele conseguiu ver aquilo? Uma criança de 3 anos inventar tudo isso, e com a riqueza de detalhes, jóia. E ele conta que ele viu Jesus. E o pai dele, eu estou contando tudo isso também por quê? Porque tem gente fazendo doutrina em cima de experiências pessoais. Ninguém vai dizer que o menino mentiu, ou que as pessoas que relatam experiências pessoais, que foram para o céu, que entraram na eternidade e voltaram, vai dizer que essas pessoas estão mentindo. Não é o caso. Simplesmente é o seguinte: não se pode fazer doutrina em cima de experiência pessoal. O menino teve uma experiência fascinante e, de fato, ali é praticamente impossível que uma criança de 3 anos tenha inventado tudo. Ele viu o avô dele, que ele não conheceu, ele teve experiências profundas, lê o livro depois. E ele conta que viu Jesus, aliás, que Jesus botou ele no colo e tal.
E o pai dele, que é um pastor americano, um dia, olhando várias gravuras, imagens de Jesus na internet, o pai dele pegou algumas e selecionou. E chamou o garoto com 3 anos de idade, estava brincando. Ele chamou o Colton, vem cá. Jesus era assim? Aí ele mostrava uma gravura. Aí o menino, não. Mostrou várias. E ele, lá no meio, ele colocou uma. E esta gravura que ele colocou lá no meio, o menino olhou e falou, é ele, é essa aqui, esse é o rosto dele. E essa imagem, essa pintura, o pai colocou por quê? Porque o pai viu um documentário, uma reportagem na CNN americana, de uma menina cadê o nome da menina? O pai colocou essa reportagem. O pai viu essa reportagem e colocou a pintura que apareceu nessa reportagem do rosto de Jesus, de uma menina americana também, de pais ateus, chamada Akiane Kramaric. Essa menina, desde os 4 anos, ela pinta de uma forma extraordinária. E ela pediu a Deus, 4, 5 anos de idade, ela pediu para ver Deus ou para conhecer a Deus. E essa menina conta que ela teve uma experiência e Deus se revelou a ela. E ela pintou um rosto, que segundo ela, é o rosto de Jesus, né, que foi revelado. E foi esse rosto que o menino disse que era exatamente o rosto de Jesus. E muita gente se impressionou. Foi uma história que foi muito divulgada por causa do filme, por causa do livro. E muita gente achando então que Jesus tem aquele rosto lá, que aparece na pintura da menina, da Akiane, que o menino Colton Burpo disse que viu no céu assim mesmo. Nós não podemos, de novo vou dizer, fazer doutrina em cima de experiência pessoal. Se respeita a experiência pessoal, porém, não se pode fazer doutrina. De qualquer maneira, respondida a pergunta do Tiago, a Bíblia diz que nós o veremos, nós veremos a sua face. E é nisso que nós acreditamos. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo Pergunte ao Pastor. Amém.